até uma das coisas que eu gostaria de, antes de ler a Bíblia, Michael, eu mandei para o Michael uns slides, e eu gostaria que você postasse, para a igreja compreender o seguinte: às vezes perguntam para a gente, vocês são da escola calvinista, vocês são da escola arminiana, vocês são que tipo de salvação vocês pregam, que tipo de escatologia vocês acreditam, como é? Aí eu fico pensando assim, gente, até quando nós vamos viver simplesmente em torno de escolas de pensamento, de teologia reformada, teologia neopentecostal? Até quando nós vamos simplesmente intitular aquilo que somos, sem saber o que realmente aquilo quer dizer? Porque é muito simples nós de repente fazer ali uma lista. Somos isso em relação à salvação, em relação ao batismo somos isso, em relação ao fim dos tempos pensamos como isso. E aí a gente resume tudo aquilo ali e as pessoas ficam assim, mas o que é ser um calvinista? O que é ser um arminiano? O que é uma salvação por obras? O que é uma salvação sem obras? O que significa isso? A igreja precisa saber. Então, quando fala assim, eu sou arminiano, eu sou calvinista, nós estamos simplesmente desconsiderando o que realmente a Bíblia diz acerca daquilo. Eu posso sim apreciar ali os escritos de Calvino, apreciar os escritos de Armínio, apreciar os escritos de Agostinho, apreciar os escritos de São Tomás de Aquino, eu posso apreciar os escritos de Clemente de Alexandria, e seja lá quem for, João Wesley. Eu posso apreciar e aproveitar muita coisa ali, mas eu não posso simplesmente dizer que eu sou, porque a partir do momento que eu digo que eu sou arminiano, que eu sou calvinista, muito provavelmente eu estou esquecendo de dizer que eu sou cristão. Talvez eu considere mais a escola de pensamento destes homens do que o fato de ser um cristão. O que é ser um cristão? É buscar realmente na palavra de Deus. O que significa isso? Tá certo, esses homens, eles fizeram muito pela humanidade, pela religião cristã, mas eu não tenho que simplesmente dizer que eu sou arminiano. Eu não posso dizer que eu sou um calvinista. Não, para que isso? Essas coisas só levam as pessoas a terem mais divisão entre si. A igreja assembleia é o quê? Arminiana. A presbiteriana é o quê? Calvinista. A batista tem calvinistas e arminianos. Gente, para que isso? Pastor, então para que pregar sobre Calvino e Armínio? É bom para que a gente saiba a linha de pensamento que esses homens têm. Sabe para quê? Só para a gente entender o seguinte: nossa, legal, é muito bíblico isso que ele está dizendo. Já isso aqui não tem muita base bíblica. Então por que eu tenho que acreditar e dizer que eu sou? Gente, parece que não existe mais cristão. Você é o quê? Não, minha igreja é arminiana. Não, estou perguntando se você é católico, evangélico, budista ou muçulmano. Não, sou calvinista. Não é isso que eu quero saber. E às vezes assim, você não é calvinista, então você é arminiano. Não, gente. Pastor, mas toda igreja precisa saber. Olha, as pessoas perguntam para a gente. Bom, é por isso que a gente tem EBD. Se você puder fazer uma contra-pergunta para essa pessoa e perguntar assim, o que você entende de calvinismo e arminianismo? Se a pessoa disser assim, não entendo nada, eu falei, então por que você está me perguntando se eu sou? O que eu sou? Tem gente falando que é isso, é aquilo, não sabe nem o que é. Tem como colocar os slides aí, Maico? O primeiro... It's possible, or no. Clemente de Roma. Esse de é só para a gente situar de onde ele era, tá? Romano, portanto gentil. Ele diz nos seus escritos, é lógico que a gente está pegando, é como se estivesse pegando um versículo da Bíblia, a gente está pegando uma fala para entender o posicionamento deste pai da igreja, né? Pratiquemos então a justiça, para que possamos ser salvos até o... Ele não está falando de uma salvação pontual, foi salvo uma vez, salvo para sempre, né? Está entendendo isso?
Quando que ele viveu? Aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. Ou seja, Clemente, ele foi contemporâneo de Paulo. Mas eu não quero saber nada fora da Bíblia, eu quero saber simplesmente autores. Não, eu não estou simplesmente endossando tudo o que Clemente disse. Eu estou simplesmente visualizando como esses homens pensavam no passado e o porquê hoje uma igreja diz ser arminiana ou calvinista, sendo que tem um homem 1500 anos atrás dizendo algo que Armínio disse. Então tem que ser clementino, porque Clemente já tinha dito o que Armínio disse em 1560. Por que eu tenho que ser arminiano e não posso ser clementino? Se eles disseram a mesma coisa. É isso, essa que é a pergunta. Será que a ideia, a teologia, o princípio de que Armínio viu na palavra de Deus, e às vezes estudando os homens, os pais da igreja no passado, será que ele simplesmente tem que ser a pessoa para dar o nome para aquele tipo de pensamento? Não precisa. Mas eu posso dizer, olha, eu tenho mais queda para os ensinos que Armínio trouxe para os escritos, ou eu tenho mais queda para os ensinos de Calvino. Gosto do pensamento de Calvino, gosto de Armínio, gosto de Agostinho, eu gosto de ler, parece que ele me ajuda a abrir os olhos em relação à palavra de Deus, mas eu não posso dizer que eu sou agostiniano, gente, mas eu gosto de Agostinho, mas eu não posso dizer que eu sou. Pratiquemos então a justiça para que possamos ser salvos até o fim. Tem até uma parte de Filipenses 4, 3, Filipenses 4, 3, que a gente vê aqui, ó. Alegrem-se, ou melhor, sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, né? Falando sobre as ajudas que os filipenses faziam. Pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Muito provavelmente, o Clemente de Roma fosse um convertido de Paulo, em Roma. E ele diz, pratiquemos então a justiça para que possamos ser salvos até o... Salvos uma vez, salvos para sempre, na visão de Clemente? Não. Salvos até... O que ele está dizendo? A salvação, ela parte de um princípio, de que sangue precisava ser derramado em favor de uma vida. Então, uma vida era perdida para salvar outra vida. Assim foi no Antigo Testamento, os animais que eram oferecidos. Até o momento que o Cordeiro Real oferece-se a si mesmo em favor de toda a humanidade. Então, ali Jesus salva a humanidade. E ninguém pode dizer que foi condenado. Talvez você precise até anotar isso, se você puder. Ninguém pode dizer que está sendo condenado por não ter sido salvo. Ninguém. Eu fui condenado, por quê? Porque eu não fui salvo. Como assim? Não tem jeito. Jesus morreu por toda a humanidade. Ele entregou sua vida para salvar toda a humanidade. Como assim você não foi salvo? A ideia é, quando Jesus entrega a sua vida por toda a humanidade, não é que eu escolha a salvação. Eu não escolho a salvação. Ele escolheu salvar a humanidade. Quem faz a escolha não são aqueles que aceitam a cruz de Cristo como a salvação de suas almas, do pecado, da culpa, da condenação. Quem faz a escolha não são estes, que olha para a cruz e se rende e aceita, mas em sendo salvos, alguns se rebelam, rejeitam a salvação. Então não é que ele não pode dizer que ele foi condenado por não ter sido salvo, mas em tendo sido salvo, se rebela, rejeita. Aí é difícil para uma escola de pensamento como os calvinistas, porque aí você está batendo nos calvinistas, dizendo que o homem tem poder para aceitar ou não. É o que as escrituras todo o tempo está dizendo, que o homem, sim, ele escolhe ou melhor, ele aceita ou ele se rebela, ele escolhe
simplesmente rejeitando a salvação. Parece estar tão claro nos textos bíblicos. Quando aquele mártir, primeiro mártir ali de Atos capítulo Estevão, diz assim: rejeitam, o que é isso? Rebelam contra o Espírito Santo, rejeitam. Então o homem pode rejeitar? Sim. Gente, será que Deus seria tão injusto que Ele escolheria um e outro não? Esse eu escolho, aquele não, aquele sim, aquele não. Deus não faz isso. Ninguém pode falar assim: fui condenado porque Deus não me escolheu. Deus enviou o seu Filho, João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto. Ele está falando o quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas e os demais? Escolheram se rebelar contra o sacrifício de salvação. Então, quando a gente vê lá no ano 60, pratiquemos então a justiça para que possamos ser salvos até o fim, ele está dizendo o seguinte: não pense você, porque você fez aquilo que aparentemente é a evidência de ter o Espírito Santo dentro de si, não pense você que você vai poder agora brincar no seu processo de santificação, que é procurar não se amoldar àquilo que o mundo tem a oferecer. O próximo, Michael, vamos ver o próximo. Quem que é? Esse já é de Alexandria. Já é mais para frente, 150 depois de Cristo. Mesmo alguém que tenha praticado as melhores boas obras, mesmo alguém que tenha praticado as melhores boas obras, mas abandone esse caminho no final. Gente, ele está citando Hebreus 6, Hebreus 10. Vocês sabem o que está escrito em Hebreus 6? Fala que aqueles que simplesmente usufruem dos benefícios que o Espírito Santo tem a oferecer, usufruem dos dons, usufruem de tudo aquilo que o mundo espiritual da luz tem a oferecer, usufrui, mas que depois vira as costas para isso que usufruiu. O autor de Hebreus está dizendo assim: você está crucificando Jesus novamente. E o que ele está dizendo? Mesmo alguém que tenha praticado as melhores boas obras, mas abandone esse caminho no final, não se beneficia das obras anteriores, pois abriu mão, se rebelou, virou as costas da sua porção. Mas a pessoa fez o bem a vida inteira. Eu anotei aqui Ezequiel 18. Não vamos ler não, para não inflar tanto o assunto, mas Ezequiel 18 está dizendo que a alma que pecar, essa morrerá, e que se você fez o bem toda a vida, independente daquilo que você fez, se você em algum momento da sua vida, você abre mão da sua porção, você não se beneficia do bem que você fez o bem 80 anos, em um ano você praticou o mal, fez tudo aquilo que não deveria fazer no processo de salvação. Esse vai estar também? Vai, não por causa de Clemente estar dizendo, mas porque o profeta Ezequiel disse. 80 para 1 perde? Isso, é aí que eu queria chegar. Ele entendeu. Armínio entendeu algumas coisas, Calvino entendeu algumas coisas, Agostinho entendeu algumas coisas. Eu não posso dizer que eu sou arminiano quando o que Armínio está dizendo está tudo aqui. Algumas coisas ele talvez tenha entendido, não digo que é errado, contrário àquilo que parece que a Bíblia diz. Isso. Engraçado, eu tenho mais facilidade de ler tudo quanto é autor. E pegar às vezes aquilo que fala, esse ponto aqui, não é porque eu gostei não. Falo, nossa, mas esse ponto aqui, ó, é igual aqui, ó, estou lendo isso aqui.
Mesmo alguém tenha praticado as melhores boas obras, mas abandone esse caminho no final, não se beneficia das obras anteriores, pois abriu mão de sua persona. Nossa, isso que era um profeta, olha o que ele falou, que coisa interessante e tal. Não, peraí, isso é bíblico. Aí você vai lá em Ezequiel 18:4, são as mesmas, é o mesmo assunto, é a mesma essência, só colocado de forma diferente. Só isso. Clemente de Alexandria, agora eu vou seguir o Clemente. Não é isso. Às vezes você vai ver coisa lá que ele falou que não bate com a sua fé. O próximo é qual, Michael? Tertuliano de Cartago, 200 depois de Cristo. Alguns pensam que Deus é obrigado a entregar, até mesmo aos indignos, o que Ele prometeu dar. Ele prometeu, então Ele é obrigado. Bom, uma coisa eu digo para vocês. O mundo é regido por princípios, por leis, princípios, valores. O mundo é regido. Uma coisa eu digo, Salmo 73, quando Asaf fala assim, ai, que coisa difícil, eu quase caí. Eu estava vendo a prosperidade dos... Quem conhece Salmo 73? Sabe, irmão Edson? Eu estava vendo, observando, assistindo a prosperidade de quem? Uai, os ímpios prosperam? Então, onde a teologia da prosperidade fala que o cristão precisa prosperar apenas? Teologia da prosperidade, cai por terra. A teologia da prosperidade. Não estou dizendo que a prosperidade cai por terra. O que é a teologia da prosperidade? Bom, é outro assunto. Mas então, quando ele olha ali, eu quase caí. Por quê? Porque eu vi ímpios prosperando, sendo felizes, aparentemente, a família ali toda regada de alegria, de felicidade. E aí vem Tertuliano e diz, alguns pensam que Deus é obrigado a entregar até mesmo aos indignos o que Ele prometeu dar. Então, por que Ele está entregando aos indignos aquilo que Ele prometeu dar aos seus filhos? Porque o mundo é regido por princípios. E o mundo, esse mundo que a gente vive, tem um princípio que diz que aquele que faz pelo próximo é como aquele que abre a sua mão em relação ao próximo. Muito provavelmente, ao abrir a mão, ele já recebe. Quem está de mão fechada? Lei da semeadura, Filipenses, a lei da semeadura. Não se enganeis, de Deus não se zomba, tudo que você planta, você colhe. Princípio. Mas Asaf não entendeu, lá depois ele entendeu, no final de 73. Mas o que ele prometeu dar no sentido da salvação eterna? Salvar a sua alma eternamente, para que você possa viver para sempre eternamente, com gozo do Senhor. E Deus é obrigado a dar isso para todo mundo, porque Ele prometeu. Aí ele diz, alguns pensam, e por isso transformam a liberdade em falsa segurança. Transformam a liberdade em falsa segurança. Que doutrina é essa? É a doutrina da salvação eterna incondicional, que é exatamente um dos pontos que Calvino coloca, que a salvação eterna é incondicional. O que significa? Não depende de você querer ou não. Deus chega e fala assim, você é salvo, eu não quero, você é salvo, eu não quero, você é salvo, fica quieto que eu te salvei, bota a arma na cabeça. Isso é ser incondicional, salvação. Mas eu não quero. Não, mas você é salvo. E o outro lá, mas eu queria tanto ser salvo, mas eu não te escolhi. Sinto muito, dá licença. Será que Deus age assim? Por isso transforma a liberdade em falsa segurança. Vocês já viram pessoas que, por dizerem crer em determinada pessoa, em determinado profeta, diz assim, olha, ao crer, é tudo que eu preciso para ser salvo, e eleito não se perde. Aí essa pessoa sai da igreja, vai embora, faz as coisas mais terríveis da vida, mas lá dentro, ele tem a falsa segurança de que está salvo. Aí você fala assim, mas, quer dizer, essa pregação da salvação incondicional prejudica as pessoas? É o que mais mata as pessoas e leva para o inferno. O hino Tudo é Possível Somente Crer, veja bem, quando Jesus fala para aquele pai, tudo é possível,
para que você somente creia em Cristo. O somente crer nas bases que ele foi instituído, pedia para que cresce numa mensagem que traria salvação. Ou seja, e é por isso que eu, às vezes, assim, fico assim, gente, por isso que às vezes a gente tem que falar de certos assuntos, e até propus para a igreja, porque quando a gente entende que existe eras, aí nós já estamos indo lá para o Apocalipse, desviando um pouco do assunto só para abrir isso aqui. Quando a gente crê que existem eras, ou seja, períodos de tempo que refletem as igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, de Apocalipse capítulo 1, 2 e 3 ali, quando a gente entende que existe um determinado tempo para a era de Éfeso, era de Esmirna, Sardes, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia, então quando a gente entende, começa a colocar tempos pré-definidos, aí o que a teologia dispensacionalista, que essa é a teologia dispensacionalista, que cria isso, cria essa situação. Então agora nós temos eras, e nós estamos na 7ª era, e a 7ª era é a última, e aí então é a volta de Cristo, então já vai acontecer, e isso, aquilo está acontecendo. Então quer dizer, a teoria dispensacionalista, que é muito nova, esses homens nem sonhavam em imaginar que alguém na vida ia falar isso, e que isso existe na Bíblia. Mas hoje é a teologia predominante do meio evangélico, que existem eras. Quer dizer, eu já estou dando uma pincelada naquilo que eu estou propondo para a igreja, né, que a pergunta que você fez faz sentido com isso aqui, porque quando a gente entende que você delimita eras, baseado no texto de Apocalipse 2 e 3, em relação às igrejas, você precisa também definir quem é o anjo. Entende que uma coisa puxa a outra? Aí você define quem é o anjo. O anjo da igreja de Éfeso. Bom, se eu defino que Éfeso começou no ano tal e terminou no ano tal, quem que é o anjo, hein, gente? Parece que foi Paulo. Então tá. Se a gente definiu o primeiro anjo, a gente tem que definir o segundo também. Quem é o segundo? Vamos analisar, na história. Olha só, parece muito ser Irineu, bate muito com a informação que está aqui, parece ser Irineu. Aí depois, a terceira era, parece ser Irineu, parece que é Martim, parece que é Columba, parece que é Lutero. Lutero é da 5ª, o Wesley parece que é da 6ª. E não fala do 7º, pelo amor de Deus. Não, achei que era para repetir o que você está dizendo. Então, gente, olha só. Quando o dispensacionalismo no século XIX começa a definir espaços de tempo para dizer que, lá do Apocalipse, aquelas igrejas de Éfeso representam eras, e que eu, o homem, um momento, eu defino, começou aqui, terminou aqui, começou aqui, terminou aqui, eu começo a colocar isso, gente, eu estou simplesmente deturpando o que a palavra de Deus escreveu. Sim, por que eu pergunto? Porque às vezes eu vou tocar em pontos tão delicados, em pontos delicados mesmo, que às vezes vai ter gente que vai falar assim, não precisava, pastor. Entende? Sabe por que vai falar que não precisava? Porque dói tanto, e doer não é gostoso. É mertiolate, né? Aquele trocinho que vinha com a raquetinha assim, né? Lembra da raquetinha? Você machucava. Quem já machucou foi correndo para casa, mãe, machuquei. Filho, não tem nada não. Quando ela ia abrindo, você já regalava o olho assim. Não machuquei não, mãe. Que machuquei. Que estampava o machucado assim, estava sangrando. Não machuquei, machucou. Não, mãe, não machuquei não. Voltava para trás. Por quê? Porque aquilo ali fazia sua alma sair do corpo. Depois voltava para o corpo novamente. Dói, mas sara. Cura. Então, a pergunta que você fez acerca de somente crer. Se eu somente crer no Tertuliano, se eu somente crer em Clemente, se eu somente crer em Agostinho, se eu somente crer, está certo? Está errado. Então essa teoria do somente crer, ela vem de onde? Está certo que creia somente em Jesus é bíblico, mas a teoria do somente crer era para levar as pessoas aonde? Se você crer no anjo da igreja de Éfeso, você é eleito.
segue sua vida, você é eleito. Se você, isso na época, né? Se a pessoa que viveu na época de Paulo, creu em Paulo, está salvo, não é a cruz mais não. Só uma pincelada para vocês entenderem que tipo de doutrina dispensacionalista é essa. Só que o dispensacionalismo, viu, irmã, ela não é algo predominante apenas no lugar que nós estivemos. A doutrina dispensacionalista, ela está tomando forma praticamente na maior parte das igrejas. Por quê? Porque aí você fala, se você crê em Paulo, que você que viveu lá, se você na era de Esmirna, se você creu no mensageiro dela, você foi salvo, você é eleito. Se você creu nesse mensageiro, você é eleito. Você creu nesse. Agora você que vive na 7ª era, se você não crê no mensageiro, você está perdido. Aí eu tenho que cantar um hino, somente crer, tudo é possível. Cantei o hino, criei no mensageiro, não preciso mais comungar. Estar diante de pessoas de mesma fé, não preciso. E talvez você conheça pessoas que falam assim, eu sou eleito. Por quê? Porque eu criei no mensageiro. No anjo, que está descrito lá em Apocalipse, quando Jesus fala para João, João, escreve para a igreja que está que era que é essa agora, até esqueci. Laodiceia, que era para ser, né? Tipo assim, o homem predetermina, faz as contagens. O que acontece? Ela já teria terminado aos olhos do suposto mensageiro dela. Porque aos olhos do suposto mensageiro que fez parte da igreja Testemunhas de Jeová, que também creu dessa forma, se coloca, se auto-intitula como mensageiro da 7ª era, mas vem morrer ali em 1920, 1914, alguma coisa assim, e vem partir ali. Então, o que acontece? A era para os testemunhos de Jeová termina ali, a 7ª era. E Jesus não veio. Que loucura é essa? A era para os crentes do TF termina a partir do momento que as afirmações diziam que o fim já deveria ter acontecido. Porque a profecia foi quando? 77, a era tem que terminar ali. Não, mas a gente fez um erro de cálculo, vai terminar em 84. A igreja adventista do 7º dia também cai nesse erro. Na verdade, não é que a igreja adventista cai nesse erro. A criação da igreja adventista é de um erro. Vocês sabem disso? Ellen White surge de um erro. Por quê? William Miller, século XIX, século XIX, 1840, aproximadamente 1840, William Miller começa a fazer cálculos, através da profecia de Daniel, Apocalipse, Ezequiel, começa a fazer cálculos, faz cálculos até chegar a um ponto que fala assim, Jesus vai voltar no fim da tarde do dia tal. Não existia igreja adventista nessa época. E aí, ele faz os cálculos, e as pessoas vendem seus imóveis, vendem suas terras, desfazem de famílias, porque começam a acreditar, uma parte da família não acredita, a outra acredita. Então, de repente, aquelas famílias que acreditam começam a se envolver naquela profecia, se envolver, aí chega o dia. Gente, era o dia e a hora que ele profetizou. Aí as pessoas foram lá, não tinha rua, né? Para a estrada. Eram fazendas, foi lá para a estrada. Esperar Jesus voltar, eu chego a arrepio de pensar no trem disso. E as horas foram passando. Pastor, isso é ficção. Não é ficção, não. É a realidade. As horas foram passando, aqueles casais ali, distintos, pessoas sinceras. Pessoas abastadas que haviam vendido tudo, entregado tudo. Estavam ali de mãos dadas, foi anoitecendo. Passa um dia, eles voltam para casa sem emprego, sem casa, precisando de favor da família, decepcionados. O que muitos fizeram? Tiraram suas vidas. Pararam de acreditar em Deus, como se Deus fosse culpado de William Miller ser não vou falar o nome, é horário nobre, não posso falar. Se fosse de madrugada eu falava, mas é de dia. Aí eu falo isso, está desrespeitando. Eu não tenho que respeitar nenhum herege. Aí ele reúne, pega seus papéis
e fala assim: errei. Não era nessa data, vai ser em 24 de outubro de 1845, um negócio assim. Aí ele vai. Ali já havia reduzido, né, muita gente. Faz nova profecia, dá errado de novo. Só que quando dá errado de novo, surge então assim: ele não voltou, mas ele, existe a doutrina que dá o nome para isso, ele levantou do trono. Porque lá no Apocalipse fala, né, a hora que ele se levanta do trono. Ele levantou-se do trono. E agora? Agora, aí eu não sei trazer aqui ao pé da letra essa doutrina, que aí a partir desse momento é onde entra as visões de Ellen White. A partir de 1860, ali entra as visões de Ellen White. Aí eles começam a se chamar assim: quem são vocês? Nós somos o povo do advento, da vinda. Somos o povo do advento. Somos o povo do advento. Aí começa a questão de assim: nós guardamos o sétimo dia. Nós somos do advento, guardamos o sétimo dia. Então tem a turma do advento que não guarda, a turma que guarda. Então aí surge Ellen White com seus sonhos, com suas revelações, com seus escritos. Não era uma pessoa muito frágil em relação à alimentação. Ela não podia comer carne, ela não podia comer algumas coisas, tomar café. Então ela começa a instituir ali e até os escritos dela não deixa tão claro que o povo está proibido, mas o povo tem aqueles escritos como quase superior à Bíblia, e não me venha dizer que não é. Os escritos de Ellen White quase passa o que a Bíblia diz. E quando eu falo que quase, é porque parte dos adventistas não aceita isso. Mas a grande parte aceita e briga. Se Ellen dizer isso e a Bíblia dizer isso, eu fico com a Ellen. Não é? É sim. E nós estamos pregando aqui para um público misto e sem problema nenhum. Isso aí, na verdade, são pontos que nós vamos questionar o resto da vida, né? Por que as pessoas permanecem, por exemplo, essa questão do advento? Por que continuaram crendo em William Miller? Por que acreditaram que Jesus havia se levantado do trono e agora nós somos do advento? Então a teologia de que ele não está mais salvando ninguém, ele está salvando apenas os que fazem parte do advento, né? Aí vem a Ellen e os adventistas do sétimo dia, e vem e se torna essa potência. As adventistas têm uma potência. Pastor, então você não pode falar deles assim. eu não estou falando mal, eu estou simplesmente mostrando a essência da igreja adventista. Mas eu vou questionar. Vamos embora. Manda aí textos bíblicos provando que se você não guardar o sétimo dia, que o sétimo dia é o selo de Deus. Manda a escritura. Que é fácil ver Jesus, que o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, o sábado é menor do que o homem. Como que se eu não guardar o sábado eu estou perdido? A doutrina que fala que quem não guarda o sábado não é salvo é demoníaca, doutrina de demônios. Mas aí você já está apelando, você está falando que a nossa líder... Então, se você faz parte de uma doutrina que prega o dispensacionalismo, muito provavelmente você não crê na Bíblia. Estou falando de dispensacionalismo, eu não estou colocando nesse bojo tudo, pré-tribulacionismo, clássico, histórico, estou falando do dispensacionalismo. Que existe o clássico e histórico até, tem divisões. Mas se você crê naqueles números das eras e nos anjos encabeçando esta era, muito provavelmente você não crê na Bíblia. E a pessoa fala que a Bíblia é o livro supra-sumo da ética, da conduta, do ensino, daquilo que tem que fazer na vida. Lógico que não. Não adianta nem discutir. Então, o que acontece? Aí voltando lá no crer somente. Se você cresce nesses homens, você seria salvo, um eleito. Se você não crê, você não é. Ou seja,
Qual que é uma das características primordiais de uma seita? Quando você simplesmente delimita fora da salvação da cruz, você delimita salvação fora daquilo que Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Gente, ser cristão é tão simples que eu acredito que nem precisaria de igreja, se não tivesse tanta gente má liderando o sistema religioso. Talvez nem precisasse. Talvez funcionaria realmente como foi lá na igreja primitiva. Ao ponto de João dizer assim: não precisa nem que ninguém vos ensine, porque o Espírito Santo vai conduzir vocês naquilo que vocês precisam fazer. Nós temos agora uma estação aqui, um ponto de ônibus. Já batizei ela. A Estação do Reino. Gente, quando você chegar na Estação do Reino, você desce. Você olha, quando você descer, você olha um pouquinho à sua direita, conversa ali com José Marcos, com Nilton, com Zé Moraes, Marcos, e eles vão fazer com que você entre no reino de Deus. É brincadeira. Mas é a Estação do Reino. Eles vêm e botam isso aí, não falou nada com a gente, né? Aí colocou esse negócio aí. Anoiteceu, amanheceu, fizeram ali, e o Marco falou: o que é isso aqui? Eu falei: está parecendo ponto de ônibus, né? Eu falei: mas meu Deus, vai fechar o padrão, nós precisamos mexer no padrão, e vai pegar tudo ali e tal. Aí deixa Goiânia aí, faz o asfalto, fica 1 mês, 2 meses, 3 meses sem pintar. Aí eu pensei: nossa, quando pintar isso aí, vai tomar um monte de garagem. Eles fazem num dia, pinta no outro. Eu falei: será que alguém está mandando fazer isso aqui para tirar o número de vagas, para diminuir o quórum, né, irmãos e irmãs? Não, mas tem garagem aqui dentro, né? Então, quando a gente olha para aquilo ali, existe uma lei que diz, né, que não pode. Infelizmente, não pode estacionar. Ah, pastor, mas e domingo? Dá para estacionar ali? O movimento é muito pequeno? Bom, a lei diz que não. Mas leis foram criadas para ser quebradas? Não. É a faixa que diz que não. Nós precisamos simplesmente entender uma coisa. Quando alguns pensam que Deus é obrigado a entregar até mesmo aos indignos o que Ele prometeu dar, a salvação eterna, e por isso transformam a liberdade em falsa segurança, faz com que pessoas que acreditam em uma doutrina de demônios, traz uma falsa segurança, e é muito fácil pregar isso para vocês aqui, porque todos nós passamos pelo processo da falsa segurança. Quem levanta a mão comigo? Que sentiu uma falsa segurança? Estou salvo, sou eleito. Ela não, ele não. Gente, que tanto de gente perdido, mas eu sou eleito. Pois não é verdade que no final muitos decaem da graça? É como se ele estivesse fazendo uma pergunta retórica. Não é verdade, gente? Que no final muitos caem da graça, rejeitam a graça, rebelam-se à cruz de Cristo. Não é verdade? E não é verdade também que esse dom não é retirado de muitos? Que não é o dom simplesmente ali de 1 Coríntios capítulo 12, que dons e vocações são dados sem arrependimento, mas o dom da graça e, portanto, da salvação eterna. Esse dom é retirado de muitos. Diz Tertuliano em 200 DC. Então eu não sou obrigado a dizer que eu sou arminiano, quando eu acredito que Tertuliano disse, mas eu sei que ele disse baseado na Bíblia. O próximo, Michael. Tertuliano, agora é Orígenes, de Alexandria, mais para frente um pouquinho, 250. Você pode ver que desde o ano 60 ali, e os pais da igreja vêm assim, e a gente poderia citar vários outros, eles vêm escrevendo ali, estudando a Bíblia, entendendo que salvação podia ser perdida. Um homem pode possuir uma justiça adquirida, da qual é possível que ele decaia. Justiça adquirida, não é a justiça própria, mas a justiça que vem de Deus. Qual que é o nome que se dá para a justiça adquirida? Justificação. O que é justificação? Você está cheio de pecados, cheio de erros, condenado, e ele vem e te declara inocente.
Um homem pode possuir isso, mas Deus me declarou inocente e eu ainda posso decair disso? Sim, por quê? Porque o processo de salvação, nós já pregamos isso aqui também, mas podemos de forma resumida dizer, o processo de salvação parte do sacrifício real de Cristo na cruz, morrendo por toda a humanidade. E eu digo mais uma coisa, quando Jesus morre, Ele não morreu só pelos que viriam, Ele morreu também pelos que já haviam partido. Aí você fala assim, não acredito nisso não. Todos que morreram acreditando na promessa, Abraão morreu acreditando na promessa do filho. Moisés morreu acreditando na promessa do filho. Adão entendeu, o primeiro homem, Adão entendeu a promessa do filho, que a mulher pisaria, a geração, né, a descendência da mulher pisaria na cabeça da serpente, a serpente feriria seu calcanhar. Adão morreu crendo. Aí eu digo, Jesus hoje, eles não criam, vai ser Jesus, mas eles criam no Filho, no Messias, naquele que viria para ser o Cordeiro real. Eles morreram crendo. Por que eles estão lá em Hebreus capítulo 11 como heróis da fé? Porque eles morreram crendo em Jesus, não que eles creram em o nome Jesus, eles creram na vinda do Filho de Deus, o Messias, que viria para salvar toda a humanidade, posterior e anterior. A morte de Jesus salvou toda a humanidade. Abraão, Adão, Moisés, Ezequiel, Isaías, Davi, nenhum desses homens seriam salvos se não tivesse morrido crendo em Cristo. Aí a Bíblia vem no Novo Testamento e diz assim, todos os que morrem em Cristo encontrarão salvação, ressuscitarão, e aqueles que morreram crendo em Cristo, a partir da morte de Jesus, receberam salvação. Gente, a morte de Jesus é o ápice. Se existe um ápice, é a morte de Jesus. Não tem ápice tão grande quanto esse. Só que a igreja criou um próximo ápice. E talvez é aí onde nós precisamos entrar para entender melhor que o ápice criado pela igreja provavelmente seja a causa da morte espiritual de muitos que se dizem cristãos. Porque aí eu tiro a essência daquilo que Ezequiel profetizou, Isaías profetizou, Adão profetizou, Moisés profetizou, Abraão profetizou, Davi profetizou, todos aqueles homens profetizaram de um ápice. Só que a igreja hoje vem e cria um outro ápice. Jesus já não é mais o ápice, ficou sem graça. Ele já veio, já morreu, já venceu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venho. Se o mundo ápice de Cristo foi no Calvário. E nós precisamos compreender essas coisas, por quê? Porque mesmo que um homem seja justificado, processo de salvação, cruz é o preço. Qual que é o preço? Sangue, morte. Cruz, ali Jesus salvou toda a humanidade. Mas toda a humanidade é salva? Toda a humanidade. Ninguém pode dizer que foi condenado por falta de salvação. Ali na cruz, que é um ambiente, é um momento, é um sacrifício que abre para toda a humanidade a oportunidade de salvação. Então ali é o primeiro ponto. Jesus nos salvou na cruz do Calvário. Deus nos justificou através da justiça adquirida, tornando-nos inocentes, apesar de sermos culpados. É um juiz que diz assim, ele é inocente, mas ele é culpado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele é inocente, ele não se rebelou contra a cruz. Então ele justifica. E aí depois ele envia o Espírito Santo. Então o que acontece? Jesus nasce e ele vem e morre para salvar, perdoar da condenação, do pecado. Aí ele ressuscita para quê? Para justificar, para dar a você uma justiça que não é sua, mas é a justiça dele, a natureza dele. Aí ele envia o Espírito Santo para quê? Para te regenerar, para tirar de você a essência da natureza humana. Não é que a primeira natureza do homem morre, ela não morre. A regeneração é o Espírito Santo transformando você
você, a sua natureza, de uma natureza mortal para uma natureza imortal. E aí o que acontece? Continua aquela briga, a natureza humana e a natureza de Cristo, o Espírito Santo, aquela coisa que você precisa decidir a quem você vai alimentar mais, processo da regeneração. Então Cristo morre para te perdoar, Ele ressuscita para justificar, envia o Espírito Santo para te regenerar, fazer de você um novo ser. Aí você fala assim, mas eu não vi essa regeneração. Regeneração, ela é quase igual dizer novo nascimento. Quando você estava na barriga da sua mãe, quantos viram sendo gerados? Levanta a mão. Quando você estava na barriga da sua mãe, quantos viram sendo gerados? Se viram sendo gerados. A regeneração você também não vê. Porque é um processo de novo nascimento. Assim como no nascimento você não se vê um feto, você não se vê saindo da barriga, você não vê nada disso. Porque é uma obra exclusivamente de Deus. A regeneração é uma obra do Espírito Santo. E Ele regenera, você não vê. Mas tem um próximo passo, já que a cruz salva. Deus me torna inocente mesmo diante da culpa. Jesus envia o Espírito Santo para me regenerar de dentro para fora. Aí o próximo passo desse processo de salvação é a santificação. Aí vem Orígenes e diz assim, um homem pode possuir a justificação, ter passado por uma fase do processo de salvação. Um homem pode possuir uma justiça adquirida, da qual é possível que ele decaia. E é isso que as Escrituras dizem. E o próximo, Michael, nós já vamos terminar. E o almoço já vai ser servido, tá? Na verdade, o nosso horário, gente, a gente marca 11h30. Mas assim, às vezes as irmãs do almoço até falam assim, olha, às vezes se liberar muito mais cedo, as pessoas ficam assim, não está pronto, e elas ficam meio agoniadas ali para terminar mais rápido. Então, a gente dá essa mãozinha para elas, e já que estamos aqui, o almoço vai ser servido só até meio-dia, eu tenho realmente passado, principalmente nos momentos como esse, que a gente precisa. A gente tem só uma escola bíblica para falar dessas coisas. É quem acredita, quem reconhece, quem tem a fé, entra no trem. Irmãozinha, quando eu leio João 3,16 e escrituras correlatas, ninguém me mostra que Jesus não morreu por todos. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Ninguém mais me tira que Jesus morreu por todos. Então, quando a teoria teológica de que Jesus morreu apenas por alguns, eu me recuso a aceitar. Agora, eu não estou dizendo que você não possa estar aqui presente, ou aí pela internet. Pastor, então eu não creio como você. Vamos caminhar junto. De repente, é melhor você caminhar com quem está dizendo algo que você ainda não tenha visto e que seja meio controverso, mas que tenha base bíblica, do que você ir numa igreja que você só ouve aquilo que você quer. Tem alguma coisa errada nessa igreja. Que você só ouve aquilo que você quer ouvir. Nossa, o culto foi fantástico. Por quê? Porque o pastor falou tudo que eu queria ouvir. Que não tem problema isso, não tem problema aquilo. E que Jesus morreu por todos. Que morreu pelos eleitos. E eu sou eleito porque eu criei aqui. Então tudo está ajeitadinho. Gente, dizem, um grande homem disse assim, eu não sei o nome dele agora. Eu sei que é um dos expoentes aí do século passado. Ele diz assim, se você está numa sala com 10 pessoas discutindo um assunto, e todos têm o mesmo ponto de vista, todos aceitam o ponto de vista de todos, todos realmente olham para aquele assunto e vê como todos, a reunião é desnecessária e talvez você seja desnecessário ali. Porque o que a gente precisa é entender o seguinte, que toda moeda tem duas faces. E a gente precisa ir analisando esses dois lados até o ponto de chegar. Agora, a palavra de Deus não tem duas faces. A palavra de Deus é a verdade. E nós precisamos ter a palavra de Deus como a verdade. Gente, eu não posso acreditar que existe um tempo delimitado para uma era de igreja aqui, uma era de igreja ali, sendo que em nenhum momento Jesus falou sobre isso, Paulo falou sobre isso, Pedro falou sobre isso, os pais da igreja, que eu chamo de pais, como os patriarcas, aqueles que vieram primeiro, falaram sobre isso, ninguém falou sobre isso. Vem alguém no século XIX, fala sobre isso, e vem homens poderosos, afirmam isso, criam filmes, fazem situações, e leva ao século XXI a maior aberração
espiritual que já podia existir nesses 2000 anos é o dispensacionalismo. Sim, irmã Virgínia? Sim? A irmã Virgínia está falando que nós não podemos esquecer da presciência. Talvez seja a primeira frase que nós dissemos. Predestinação não está ligada ao predeterminismo ou fatalismo, mas a uma presciência. Foi bom, irmã, lembrar que eu acho que eu pensei em falar e não falei isso. Não sei se eu falei esse termo aqui, ó. Predestinação não está ligada ao predeterminismo, ou seja, está determinado por Deus e pronto, acabou. Ou fatalismo, né? Acredito que eu já disse isso aqui, mas tem uma classe dos muçulmanos que crê na doutrina do fatalismo. Então, e a história conta que eles construíram alguns prédios ali, isso já há bastante tempo atrás, talvez isso não aconteça mais, mas eles construíram prédios e com peitoril, peitoril, né? Na sacada, uns chamam de peitoril, é isso mesmo, né? E aí o peitoril ali na sacada, na altura, né? De um adulto, né? Então estava o peitoril ali, e algumas crianças, inadvertidamente, caíam desse peitoril. Aí eles falaram assim, nós precisamos fazer alguma coisa, né? Imagina, é tão simples, né? Uma tela. Você não precisa construir uma parede ali na sacada, bota uma tela, né? Porque é criança, ela não sabe que ali é perigoso, que aquilo ali pode levar ela à morte. Então eles falaram, nós precisamos colocar alguma coisa, uma tela. Aí eles falaram assim, se nós colocarmos a tela, nós estamos afetando a doutrina do fatalismo, que é a mesma do predeterminismo. Nós estamos afetando, porque aquela criança caiu porque Deus quis. Só para você entender o que é a doutrina do fatalismo, predeterminismo. E predestinação não tem nada a ver com isso. Aí onde a irmã Virgínia entra, foi bom você ter falado, porque talvez eu tenha esquecido de dizer. Predestinação está mais envolvido, não digo parcialmente, né? Ele está mais envolvido com a presciência, ou pré-conhecimento de Deus, do que com fatalismo, predeterminismo. É a presciência que faz com que haja uma predestinação. E às vezes a gente acha que predestinação é ser salvo. A nossa predestinação não é ser salvo. A gente está sendo salvo para viver a predestinação. E eu não vou entrar nesse assunto hoje, por quê? Porque só isso já é suficiente para você começar a pensar. Você não é predestinado para ser salvo, você está sendo salvo para viver a predestinação. E o que é predestinação? É manifestar Deus. A predestinação de todo ser humano é manifestar a Deus. É conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Como assim? Jesus não disse que eu e o Pai somos um? Eu e o Pai somos um. Filipe, você não vê o Pai? Você tem o poder de dizer isso. A partir do momento que você entende o que é predestinação. Porque Jesus disse isso. Existe eleição. Só que, vocês estão vendo aqui, gente, quando fala de salvação e eleição, é o seguinte. Eleitos fala mais de um sistema calvinista, que até as próprias traduções da Bíblia, às vezes usa eleição e às vezes não. O sistema calvinista, que é de 1500 e época de Lutero, tá? Então, a doutrina calvinista, né, que é o calvinismo, eles entendem assim que eleitos por predestinação, baseado na predeterminação. E eu já creio que eleitos, baseados na predestinação, focada na presciência. É duas linhas de pensamento. Eleitos, através da predestinação, focada no fatalismo e predeterminismo. Deus quis assim e vai ser assim. Eleição, através da predestinação, voltada para a presciência de Deus. Deus já conhecia. Aqui não, Deus resolveu escolher alguns e rejeitar outros. E aqui Deus escolheu, predeterminou alguns baseado naquilo que Ele já viu. Às vezes é confuso, principalmente agora, meio-dia, na hora do almoço, a gente entrar profundo nisso, mas vamos lá, ó. Um homem pode possuir uma justiça adquirida da qual é possível que ele decaia. Vamos para o próximo e vamos terminar com isso aqui. Tem quantos aí? Irineu, não posso deixar passar o Irineu. É o mensageiro da segunda era. Sério. Quem viveu no tempo de Irineu não creu nele, está perdido. Não é eleito. Eleito é quem creu no Irineu. Lembra? Paulo
Mostra o quadro aí, Michael. Paulo, Éfeso. Irineu, Éfeso, Esmirna. Não, é brincadeira só. Paulo, Irineu de Lyon, 180 DC. Supostamente o mensageiro da segunda era da igreja. Aqueles que não obedecem a ele com letra maiúscula, a Deus, sendo deserdados por ele, deixaram de ser seus filhos. O que Irineu está falando? Aqueles que não obedecem. Porque, gente, crer e obedecer, toda vez que você falar assim, quem crer e for batizado será salvo. Para de pensar que você acredita que Deus é bom, que Jesus veio. Não, não é nada disso. O que significa crer em Deus realmente? Obedecê-lo. Então, quando ele falar assim, ó, aqueles que não obedecem a ele, aqueles que não obedeceram porque não creram. Mas às vezes está dentro da igreja. Diz ser cristão, canta, louva, adora, prega, sendo deserdados, ou seja, não obedece, é deserdado. Deixaram de ser. O que Irineu está falando? Eles pareciam ser filhos, mas deixam de ser. Eles são pessoas que Jesus morreu por eles, mas deixaram de ser. Ou seja, perdeu a salvação. Próximo. Acabou? Irineu de Lyon foi o último? Foi, né? Gente, vamos ficar de pé. Muito provavelmente nós vamos aprofundar sobre essa questão de eras, igrejas, a leitura do Apocalipse como tem que ser. A primeira frase do Apocalipse é assim, ó, a Apocalipse, quer ver, deixa eu ler aqui, Apocalipse 1, né? A primeira frase diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quando esse revelação está escrito aí, está assim, ó, Apocalipse de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus filhos. Então, Apocalipse significa revelação. Apocalipse não é simplesmente o fim de tudo. Apocalipse é uma história. E é uma história que mostra a vitória dos filhos de Deus. Então, nós vamos entender isso e às vezes, entrando mais nisso, nós vamos conhecer melhor. Mas a predestinação, ela acontece baseada na presciência de Deus. E se alguém pensa que uma vez salvo, salvo para sempre, ou se alguém pensa que ao não crermos, como Calvino pensa, somos arminianos, você tem que entender que nós não estamos vivendo em torno de uma escola de pensamento apenas, mas nós estamos vivendo em torno da verdade. Não estou dizendo que Lutero, ou seja, quem for, não está falando a verdade. Mas eu não tenho que simplesmente fazer parte da escola deles. Eu tenho que simplesmente viver fazendo parte da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus diz. É aí que eu quero chegar. Então é por isso que às vezes as pessoas falam, pastor, a gente precisa entender se a gente é calvinista ou arminiano. Então, vamos ser clementino, vamos ser Irineu, seguir Irineu então. Já que tem que seguir alguém, vamos seguir alguém mais lá atrás. Mas eu vou seguir um pouquinho mais atrás, que eu vou seguir é Cristo. Então o que nós vamos seguir é Cristo, por isso que a igreja é Unidos em Cristo. E eu oro a Deus, Pai, nesta hora agradecendo pelo privilégio de podermos conversar, falar sobre a palavra de Deus, sobre estes ensinos que sabemos, ó Pai, que precisam ser meditados. Nós precisamos meditar sobre isso. Nós precisamos meditar sobre esta palavra, sobre isso que o Senhor deixou de forma clara na Bíblia, mas por desviarmos nossa atenção, nós acabamos deixando de compreender tantos desígnios que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, dá-nos um bom almoço, abençoe as nossas irmãs ali na cozinha, e que o Senhor as recompense, os irmãos também, seja quem for que esteja ali, que o Senhor abençoe-os ricamente, e que o Senhor abençoe o nosso culto da noite, onde nós estaremos recebendo mais da palavra de Deus. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Saúde para você, força e vigor.